pela prece. Muito obrigado a todos pela oportunidade de trabalho. E desculpa pelo atraso, mas, enfim, as coisas acontecem como tem que acontecer. Queria mandar um abraço para todo mundo, para a Thelma, para o Alfredo, para a Carla, que a minha esposa está assistindo hoje. Muito obrigado, Carla. O Elion, a Ivone, a Juliana, a Marli, já falei, a Marlineide. Marli e Marlineide são pessoas diferentes, né? O Paulo, o Ricardo, o Simão, a Tereza, a Thelma, enfim. E tem mais uma pessoa que eu não sei o nome, está escrito Galaxy J5, né? Enfim, mais uma pessoa que está participando. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Eu preparei com muito carinho essa apresentação. Na verdade, eu destaquei vários trechos do capítulo 2 do livro do Mundo Maior. O capítulo se intitula A Preleção de Eusébio, né? O contexto é o seguinte: há um grupo grande de pessoas, aproximadamente 2.000 pessoas, desprendidas temporariamente do corpo, em sono, né? O corpo físico está dormindo e o espírito está reunido lá nessa grande reunião. E o Eusébio está fazendo a preleção. O Eusébio o Eusébio está fazendo a palestra, né? O Eusébio é um espírito de alta hierarquia, né? Que vem regularmente à crosta terrestre para poder auxiliar a quem está disposto a evoluir, a quem está procurando mais informação, nessa caminhada de evolução moral, vamos dizer assim, e intelectual também não, por que não dizer, né? Bom, então, e aí eu destaquei vários trechinhos do texto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela novamente. E agora, vamos ver, vocês estão olhando a minha imagem, eu vou estar olhando o tempo inteiro assim, porque a minha tela está aqui, a minha câmera está aqui, mas a minha tela está aqui, né? Então, vamos seguir. Deixa eu tirar isso daqui, para poder ter espaço para ler o texto. Muito bom. Antes de entrar efetivamente no tema, eu gostaria de citar um trechinho do Fonte Viva, que até eu fiz isso numa outra apresentação, e o Alfredo já tem decore esse trechinho. Isso aqui é o último parágrafo do capítulo 149 do Fonte Viva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. É por isso que toda vez que a gente inicia ou termina uma palestra, uma reunião, a gente inicia com prece e termina com prece, não é? Agora, a prece não é uma coisa para a gente fazer só nos momentos de início e de fim de apresentações. A prece deveria estar com a gente o tempo inteiro. A gente não deveria levantar da cama sem fazer uma prece de agradecimento e de pedido de proteção para o dia que se inicia. A gente não deveria colocar o pé para fora de casa sem fazer uma prece. A gente não deveria entrar no carro sem fazer uma prece. A gente não deveria sair do carro sem fazer uma prece, agradecendo que chegamos em segurança, não é? A gente não deveria deixar de fazer uma prece na hora da refeição. Enfim, a gente deveria fazer prece o dia inteiro. Mas aí você vai ficar muito carola fazendo só prece, prece, prece. Não é carola, não. É só uma forma de se comungar com a divindade, não é? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu tenho feito isso no meu dia a dia. Estou impresso o tempo inteiro. Eu tenho uma motinha e eu vou para todo lado com essa moto aqui no trânsito louco de São Paulo, né? Então, quando eu penso em ir para algum lugar pegar a moto, eu já faço uma prece. Quando eu subo na moto, eu faço uma prece. Quando eu desço da moto, eu faço uma prece. Enfim, e a moto é só um exemplo, né? Mas eu faço prece o tempo inteiro, a todo momento, porque isso eu acredito que atrapalhar não vai e pode muito me ajudar no meu dia a dia, na minha jornada, não é? Bom, então, eu já contextualizei, não é? É uma palestra que o Espírito Eusébio está fazendo para um grupo grande de pessoas encarnadas, né? Mas momentaneamente libertas do corpo, em espírito, ali assistindo a palestra. São aproximadamente 2.000 pessoas. Não são só pessoas espíritas, são pessoas de vários credos, mas todas elas são pessoas, vamos dizer assim, espiritualizadas, ou pelo menos com a mente aberta para a espiritualização. Não obrigatoriamente uma religião específica, uma doutrina específica, mas abertos à espiritualização, né? E ele começa... na verdade, esse trecho que eu vou ler agora é um trecho já do capítulo 4.
Gente, esse livro, eu estou descobrindo esse livro, assim, é uma fonte muito grande, é um tesouro, assim, enorme de conhecimento, de informação, né? Então, esse trechinho está no capítulo 4, que faz uma retrospectiva do nosso caminho enquanto princípio espiritual, desde a mônada, desde o cristal mineral, e ele diz assim, o princípio espiritual acolheu-se no seio trépido das águas através dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por cisciparidade. Cisciparidade é uma duplicação não sexuada, é uma reprodução não sexuada, né? É uma célula que se duplica, mas sem não sexuada. Em milhares de anos, quem fez longa viagem? O princípio espiritual. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Enfim, é o princípio de formação de órgão, não é? No caso de músculos, né? Onde não é uma única célula individual, é um agrupamento de células. Por isso que ele diz que está impondo a obediência e o espírito de obediência e de coletividade para aqueles princípios espirituais, para aqueles princípios que animam cada uma daquelas células, né? Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Enfim, foi o primeiro momento que nós, quando eu digo nós, não é obrigatoriamente o espírito do Carlos, o espírito da Carla, o espírito do Alfredo, ou o espírito da Marli, o espírito de cada um de nós, né? Porque nós não fomos cachorro, nós não fomos planta, nós não fomos mineral, mas o princípio inteligente que organizou, que constitui o nosso espírito, estagiou em vários pontos ao longo da evolução. Não é que eu fui uma ameba, mas o princípio inteligente que forma o meu espírito, esse princípio vem estagiando ao longo de milhões de bilhões de anos. Experimentou longo tempo até chegar ao sol meridiano, saímos da água, né? Quantos séculos consumiu revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores. Quanto tempo nós levamos nessa jornada, não é? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Enfim, é mais ou menos onde a gente está, né? Onde a gente está, do ponto de vista assim, hominal, né? Homem inteligente, que é o que nós somos hoje, né? Esse texto está no capítulo 4, e é o Calderaro quem está explicando para o André Luiz, né? Aqui já não é o Eusébio. O Eusébio só fez a palestra lá no início. Então, agora voltando para as palavras do Eusébio, né? Tudo que vai daqui para frente é citação do texto, do Mundo Maior, do capítulo 2, e uma outra coisa é uma alteraçãozinha que eu fiz por minha conta, com a permissão do André Luiz lá e do Eusébio. Não ouvideis que a chama do próprio coração, a chama individual, a nossa própria chama, convertido em santuário de claridade divina, é a única, gente, a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Enfim, a gente só vai evoluir a partir de acender a nossa chama interna, acender a nossa luz, o nosso coração, clarear a nós mesmos, não é? Aí a gente consegue acender. A reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Esse trechinho é de Emmanuel, está no livro Roteiro, no capítulo 9. Não é? Então, a reencarnação não é somente um impositivo natural. A gente não reencarna só por obrigação, por obediência à lei. É também um prêmio, é um presente
pelo nosso desejo, pelo nosso ensejo, pela nossa determinação em aprender e efetivamente em evoluir. Agora voltamos para o Eusébio. Entretanto, perdemos igualzinho crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Então, muitos de nós, em milhares de encarnações, ficamos iguaizinhos crianças se divertindo com um brinquedo. E aí a gente acaba desperdiçando o ensejo santificante, enfim, toda a grandeza que pode nos trazer uma encarnação. Por quê? Porque a gente está distraído, simplesmente sem se dar conta do que está acontecendo. Passando pela vida, passando pela encarnação, como se fôssemos crianças, né, entretidas com um brinquedo. O Cristo exortou-nos a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Estamos falando novamente da nossa luz interna, não é? No entanto, a gente expande unicamente o egoísmo e a ambição. E assim a gente contrai pesados débitos e escravizamos-nos aos tristes resultados de nossas próprias obras. Então, tudo que a gente faz é de nossa própria responsabilidade. A gente tem um livre-arbítrio. Muitos de nós nem se dá conta de que temos um livre-arbítrio. Então, é um estágio um pouco menos, vamos dizer assim, sofisticado, desenvolvido da noção de moralidade e até da noção de intelectualidade, né? Mas, de qualquer jeito, a gente tem o livre-arbítrio, né? E a gente obra, a gente faz coisas, né? E todas as coisas que a gente faz, para o bem ou para o mal, são de nossa própria responsabilidade, né? E tem um ditado que diz que a colheita, que a semeadura é facultativa. A gente planta o que a gente quer, mas a colheita é obrigatória. A gente obrigatoriamente vai colher o que a gente plantou, né? Então, mesmo que a gente não tenha a consciência de todo esse processo, que muitos de nós efetivamente não têm essa consciência. Alguns de nós, provavelmente todos nessa reunião e todos os nossos companheiros do ideal espírita e todos os nossos irmãos de outros ideais, do catolicismo, do budismo, da umbanda, os crentes, os evangélicos, enfim, muitos de nós têm a consciência desse livre-arbítrio, dessa responsabilidade. Livre-arbítrio é uma coisa que a gente fala a partir de Kardec, não é? Mas da responsabilidade que a gente tem sobre os nossos próprios atos, não é? Então, portanto, deveríamos ter também a consciência de que o que a gente constrói, a gente usufrui, para o bem ou para o mal. Foi assim que atingimos a época moderna. Foi desse jeito, foi nessa situação que a gente está hoje que a gente atingiu a nossa época, a época moderna, em que a loucura se generaliza. Loucura no sentido mental mesmo, desequilíbrio, desarmonia mental, né? De cérebro evoluído e coração imaturo. Então, a gente tem muito mais desenvolvido o nosso intelecto do que a nossa moralidade, né? O nosso intelecto está muito mais desenvolvido do que o nosso próprio coração. Requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Então, com o intelecto, e não só, mas basicamente com o intelecto desenvolvido, e o coração nem tanto, a gente acaba, na presente época, na presente era, no presente momento da humanidade, esfacelando o progresso espiritual. Quer dizer, quantos de nós não nos declaramos ateus, né? E muitos desses que se declaram ateus têm a parte intelectual extremamente desenvolvida, porém, isso demonstra o coração um pouco desenvolvido. Entretanto, paradoxalmente, o próprio desenvolvimento intelectual nos faz construir instrumentos, nos faz construir entendimentos, formalizar raciocínios que nos levam a um beco sem saída. Muitas vezes, a partir desses raciocínios que nós próprios intelectualmente desenvolvemos, a gente se vê num beco sem saída da seguinte forma: deve haver um criador da vida. Não é possível, está aqui, matematicamente comprovado, que não é possível que moléculas aleatoriamente se juntem e formem órgãos, e formem corpos, e formem uma inteligência. Não é possível que uma criatura que está sendo gerada a partir da união
de 2 gametas, um masculino e um feminino, tenha herança desse casal de pais, a herança mental, o cérebro, o indivíduo tenha sido formado a partir desse gameta. O corpo desse indivíduo, sim, foi formado a partir desses 2 gametas. Mas a mente, a essência desse indivíduo é uma coisa desse indivíduo, diferente de todos os outros que estão encarnados no planeta e também desencarnados em torno desse planeta e em outros mundos, né? A própria evolução da ciência mostra ao cientista a incompatibilidade de isso ter sido obra do acaso. O acaso não obra, o acaso não faz nada, não é? Então, e aí muitas vezes o cientista com conhecimento de ponta passa a desenvolver uma espécie de fé, uma espécie de credo em alguma coisa que ele não consegue entender, mas que ele entende que não é, que existe, apesar dele não conseguir entender. Aqui a gente tem que fazer um parênteses, porque muitas vezes a gente, principalmente nós que buscamos o conhecimento evangélico, o conhecimento espiritual, muitas vezes a gente discrimina, a gente demoniza a figura do cientista, não é? Porque o cientista é um ateu, é um herege, isso não faz sentido. Bom, no nosso entendimento, aqui nesse planeta, a função do cientista não é acreditar em Deus. A função do cientista é provar as coisas. Essa é a função do cientista. Não significa que um cientista não possa crer em Deus. Mas crer em Deus não é pré-requisito e não é mérito nem demérito de um cientista. Um homem de ciência é um homem de ciência. A função desse homem de ciência é entender as coisas, explicar as coisas, não é? Então, se ele tem ou não tem uma religiosidade, isso não faz dele cientista uma pessoa melhor nem pior. Na medida em que ele desenvolve esse lado espiritual, esse lado de fé, esse entendimento numa força maior, isso é muito bom para ele indivíduo, não para ele cientista. Não podemos confundir as coisas. Uma coisa é o indivíduo, e outra coisa é o cientista. O cientista, que é, na verdade, um indivíduo, mas a função do cientista é buscar a explicação das coisas, não é? Então, eu não sei se esse raciocínio fica um pouco confuso, não quero me aprofundar muito nisso, porque eu não me preparei para isso. Vamos embora, continuar aqui. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes no mundo desapareciam pelo massacre de conquistadores ou sobre a onda mortífera da peste desconhecida. Era assim que as grandes cidades, que a humanidade, que populações inteiras eram dizimadas, né? Hoje, eu digo hoje, na linguagem do Eusébio, esse livro foi escrito em 1947, então hoje é 1947. Hoje as coletividades humanas ainda sofrem. Apesar de ele ter sido escrito em 1947, gente, ele é de uma atualidade assim assustadora, né, esse livro. Eu gostaria de estimular muito a todos vocês que estão assistindo hoje, em algum momento, pegar esse livro com bastante calma e digerir ele. Esse não é um livro para ser lido, esse é um livro para ser estudado. Ele é muito importante, muito aprofundado. Não é uma leitura fácil, mas é, assim, acho que de primordial importância para todos nós, particularmente que estamos dentro da doutrina espírita. E se você já leu, muito provavelmente quase todos vocês já leram, se não todos, né? Acho que vale a pena olhar ele novamente sob esse novo olhar, né? Esse olhar de buscar nele essas informações tão importantes. Bom, voltando. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. Ele está se referindo à Segunda Guerra, não é? No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer, que em 1947 ainda não tinham sido dominadas, não é? Experimentam um combate sem trégua. Enfim, existe uma busca da ciência, não é? Pela cura de todas essas doenças. A gente já venceu a tuberculose, a gente já venceu a lepra, o câncer ainda não, mas essas doenças experimentam um combate sem tréguas por parte da nossa ciência, do nosso intelecto. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. Qual é essa nova ameaça?
o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma, que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Queria chamar a atenção para esse termo, as moléstias da alma. Aqui a gente está falando de desarmonia, de desequilíbrio, de doenças mentais. Mas cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós é um espírito milenar e eterno. A gente, enquanto espírito, já passou por milhares, talvez milhões de encarnações. A gente, enquanto espírito, pode ser que tenhamos toda essa jornada executada aqui nesse planeta, e alguns de nós viemos de outros planetas, e alguns de nós estão saindo desse planeta e indo para outros planetas, não é? Mas, enfim, somos espíritos imortais e eternos, não é? E para que o espírito se expresse numa encarnação, nessa encarnação, por exemplo, é importante que esse espírito seja revestido de vários corpos sutis. Quer dizer, o nosso espírito não tem condição de estar diretamente aqui na crosta terrestre, porque a energia dele é muito sutil, do espírito de qualquer um de nós, né? Então, a gente, para que consiga se expressar aqui na Terra, especificamente, a gente precisa de vários envoltórios, né? A gente tem um envoltório que é muito conhecido nosso, que chama-se perispírito, né? Que é o primeiro envoltório mais próximo do corpo físico. Talvez tenha o duplo etérico no intermediário, mas, enfim, é a partir do perispírito que é possível que a gente tenha uma reencarnação, uma encarnação, né? E a encarnação é o vestido, é a vestimenta de carne que reveste nosso perispírito. É a forma que a gente tem de se expressar na crosta terrestre, enquanto encarnados. Muito bem. Enquanto encarnados, a gente pode adoecer mentalmente. A gente pode manifestar uma doença mental que adquirimos em outra encarnação, então isso está no nosso perispírito, né? E a gente pode também não trazer de outras encarnações, não trazer um perispírito doente e, no entanto, adoecer esse perispírito a partir de uma experiência infeliz numa determinada encarnação. Nessa encarnação, por exemplo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o nosso corpo físico é moldado a partir do nosso perispírito. Mas o nosso corpo físico também pode influenciar o nosso perispírito. Então, é uma via de duas mãos. A gente não só é influenciado pelo perispírito, a gente também influencia o nosso perispírito, né? Então, a gente pode, sim, causar prejuízos, causar, vamos dizer assim, doenças ao nosso perispírito a partir de uma experiência mal sucedida numa encarnação, nessa encarnação, vamos dizer assim. Vossos caminhos, o Eusébio continua dizendo para aquela plateia, né? Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes. Enfim, a impressão que se dá é que o caminho de vocês está sendo percorrido por gente maluca. Como fruto dessas eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas em que temos vivido, ou seja, nós fazendo mal a nós mesmos e aos nossos semelhantes, né? Odiando-nos uns aos outros, vemos a Terra convertida em campo de quase intérminas hostilidades. Enfim, quase nunca termina a nossa hostilidade com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, né? E, em função disso, estamos à beira de novo abismo, que o olhar conturbado não nos deixa perceber. A gente está tão atordoado nessa encarnação, nesse momento da humanidade, ele dizia isso em 1947, mas isso se estende a 2023, que a gente não consegue perceber esse novo abismo do qual a gente está à beira de cair. É o abismo da alienação mental, que não nos desintegra só os corpos físicos.
também nos atinge no cerne do corpo perispiritual. É o que a gente estava falando, né? Essa alienação mental está atingindo também a nossa essência, o nosso perispírito. A gente precisa mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, qualquer que seja a religião. Esse trabalho é comum a todos nós, religiosos ou não religiosos, educados para espiritualidade ou não. Os educados para a espiritualidade, temos consciência disso. Os não educados, infelizmente, não têm a ciência disso. Em que pese que os não educados para a espiritualidade, muitas vezes sejam extremamente bem educados na intelectualidade. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, não é para a gente, não é individual. É obra genérica para a coletividade, para o bem de todos. Então, num primeiro momento, quando a gente tem muito pouca consciência do que somos, a nossa responsabilidade é individual, é com a nossa própria evolução. Entretanto, a partir do momento que a gente começa a desenvolver uma consciência moral, a gente percebe que a nossa responsabilidade é também com o nosso semelhante. Vou dizer isso de outra forma. O nosso planeta não vai evoluir de provas e expiações para regeneração e para outros níveis sozinho, por obra da divindade. O nosso planeta vai evoluir à medida em que nós, habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, busquemos e alcancemos a evolução. Um outro parênteses. Hoje, nós somos aproximadamente 8 milhões de espíritos encarnados aqui na Terra. No livro Roteiro do Emmanuel, no capítulo 9, se eu não me engano, ele diz que naquela época, quando o roteiro foi escrito, né, que, se eu não me engano, é por volta de 1947 também, é mais ou menos 49, é mais ou menos nessa época. A população da Terra era aproximadamente 2 bilhões e poucos de almas, né? E o Emmanuel dizia que havia outras 20 bilhões de almas desencarnadas. Então, esses 2 bilhões de almas encarnadas, mais os 2 bilhões de almas desencarnadas, formavam, então, a população do planeta, 22 bilhões de almas. Essa população do planeta, então, esses são os habitantes do planeta, e essa população do planeta, ela se alterna entre encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, e esse ciclo se perpetua, não é? Hoje, como nós somos 8 bilhões de desencarnados, não obrigatoriamente somos 8 vezes 8, 64 bilhões de espíritos habitando esse planeta. Pode ser que sim, mas pode ser também, e muito provavelmente assim o é, que essa população do planeta ela não seja fixa. Alguns espíritos chegam, alguns espíritos saem, eu estou falando em termos de planeta, não é? E talvez os 8 bilhões de planetas não tenham outros 7 vezes 8 bilhões desencarnados. Pode ser que seja menos, não é? Porque pode ser que a gente, nesse momento, tenha apresentado um inchaço de almas encarnadas, não é? São todas hipóteses. O próprio Emmanuel, lá em Roteiro, ele não fecha a questão. Não é uma questão demográfica fechada, não é? Então, baseado nessa coisa que o Emmanuel fala lá no livro Roteiro, que eu estou dizendo que somos aproximadamente, para cada encarnado, 7 desencarnados, 8 desencarnados, em torno disso, né? Mas esse não é um dado científico. E não importa, gente, que seja. É só para a gente ter a ideia do que está acontecendo, né? Bom, e aí, o nosso planeta só vai passar para um planeta melhor, para um mundo melhor, na medida em que os habitantes desse planeta, que contam encarnados e desencarnados, melhorarem, se melhorarem, não é? E se melhorarem individualmente e
inexoravelmente, coletivamente também, a gente vai estar se melhorando. E, nesse momento, a gente vai passar de provas e expiações para regeneração. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Essa qualificação de provas e regeneração, mundos felizes, regeneração, provas e expiação, mundos inferiores, isso tudo são recursos didáticos que a espiritualidade ditou a Kardec no Livro dos Espíritos, né? O recurso didático, ele não representa a coisa. Eu quero dizer o seguinte, as leis da natureza não estão nem aí com a nossa física, com a nossa ciência. A nossa ciência é uma forma que nós, homens, desenvolvemos com a ajuda de entidades superiores, né, para explicar o mundo que nos cerca. Mas o mundo que nos cerca não tem nada a ver, não tem nenhum compromisso com a nossa ciência. Se a nossa equação dá errado, a natureza não está nem aí para a nossa equação. É a nossa equação que está errada. É o nosso entendimento da natureza que não está certo. Então, a gente tem que desenvolver outra equação, outro raciocínio matemático, outra explicação melhor para tentar explicar o que a gente simplesmente vê acontecer, não é? Então, isso é uma coisa importante. Portanto, gente, não existe um momento de transição de provas e expiações para regeneração, né? Até porque não existe provas e expiações e não existe regeneração. Isso é só uma figura de linguagem, isso é só um recurso didático para a gente entender o que está acontecendo, né? Que é essa evolução do espírito dentro de um planeta, o planeta Terra, ok? Esse é um conceito um pouco controverso, talvez a gente pudesse discutir num outro momento, de uma forma mais calma e mais específica, esse tipo de conceito. Enfim, está jogada a bola. Continuando o texto, procurais conosco, enfim, nós encarnados, nós espíritos desencarnados, recém-desencarnados, procuram com a espiritualidade, com os espíritos desencarnados e principalmente com os mais evoluídos, é o que ele diz, procurai conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da Terra. Somos pela claridade da esfera superior. Então, a claridade da esfera superior nos seduz, né? Nos impressiona. Nos fascina as primeiras noções do amor universal, que a gente ainda não tem. E o próprio Calderaro, um pouquinho para frente nesse livro, o Calderaro, que é o mentor do André ao longo desse livro, No Mundo Maior, se diz não possuidor do amor universal necessário para ajudar num determinado momento onde ele estava presenciando dois espíritos, um obsessor e um obsedado, né? Nesse momento, Calderaro se mostra incapaz, se diz incapaz, e é interessante que ele fala, eu, André, sou incapaz de resolver essa situação, assim como você também, viu, André? Porque nós sabemos, mas nós não amamos. Nós temos o conhecimento, mas nós ainda não temos o amor universal necessário para resolver certos tipos de conflitos, né? E aí ele chama meu Deus, ele chama bom, enfim, um espírito superior que a gente já conhece de outros livros, inclusive de Nosso Lar, não é? Em ajuda para poder resolver aquele problema específico. Eu vou lembrar o nome desse espírito, é uma mulher. Bom, enfim, de novo, procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos... oh, meu Deus, veio na minha mente e sumiu de novo. Bom, enfim, procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que nos tangem, presentemente na crosta da Terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. Quer dizer, a intenção da gente procurar a espiritualidade superior para poder buscar ajuda para a nossa própria evolução não pode ser mais nobre. É uma intenção nobre, né? E é, entretanto, indispensável
considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Ou seja, a nossa ascensão moral, ela não vai se dar por intermédio da intervenção, da interferência de espíritos superiores. O labor é nosso, o trabalho é nosso. Quem tem que ralar somos nós para atingirmos a evolução, né? A gente não vai evoluir por obra e graça de algum espírito superior que nos seja afins, né? que goste da gente, não é? E aí ele vai chegar lá e vai puxar a gente para um nível mais evoluído. Não é isso que vai acontecer. A gente é que tem que construir isso, né? Não basta crer na imortalidade da alma. Olha só que interessante esse parágrafo, gente. Não adianta a gente acreditar que é imortal, que a gente vai desencarnar e a gente não terá morrido, a gente só terá trocado de roupa. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Enfim, não adianta ter uma crença estática. A gente precisa obrar, a gente precisa operar, a gente precisa utilizar essa crença na nossa própria evolução. Antes de mais nada, importa elevar o coração, é aquela luz interna. Romper as muralhas que nos aprisionam na sombra. Esquecer as ilusões da posse, esquecer o egoísmo, esquecer que a gente é dono de alguma coisa. Gente, olha que libertador seria se nós, além de entender, acreditássemos efetivamente, se nós, além de acreditarmos com a mente, acreditarmos com o coração, que a gente está numa encarnação e que essa encarnação é passageira. Olha que libertador seria se a gente realmente acreditasse que essa encarnação, em que a gente vai viver 80, 70, 100 anos, 120 anos, é um instante na eternidade. Se a gente realmente acreditasse nisso, se a gente realmente introjetasse essa ideia, a gente se libertaria, gente, de um monte de amarras que nos prendem na escuridão. A gente se libertaria do egoísmo, a gente se libertaria da posse de objetos e de pessoas. O meu marido, a minha filha, a minha esposa, a minha sogra. Gente, não é nada seu. A gente não tem nada. A gente, no máximo, é tutor. A gente, no máximo, teve por empréstimo uma criatura para que a gente possa orientar na evolução. Mas a gente não é pai. Ele não é nosso filho. É filho de Deus. Assim como nós também somos filhos de Deus. Então, quando a gente não se dá conta dessa realidade que é uma encarnação é uma passagem, a gente acaba se distraindo com todas essas coisas, não é? A gente se apossa de coisas, de conceitos como se fossem nossos, né? E se a gente entende que a gente é um espírito em evolução, nossa, isso é libertador. A gente deixa de perder tempo com essas pequenas bobagens, não é? O texto nos diz, antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos aprisionam na sombra, esquecer as ilusões da posse, eliminar a vaidade. A gente é melhor que alguém. A gente não é melhor que ninguém. A gente é igual. A gente, encarnados, esses 8 bilhões de almas encarnadas e mais os outros tantos desencarnados que habitam esse planeta, somos mais ou menos farinha do mesmo saco. Porque se assim não fôssemos, não estaríamos no mesmo saco. A gente não estaria, nesse momento, encarnado no mesmo planeta. A exceção a espíritos missionários que vêm aqui com obra com a intenção, com a oportunidade de nos ensinar, ok? Então, somos quase todos farinhas do mesmo saco. Essa é a melhor colocação. Abster-se do personalismo aviltante, para que a luz do monte chegue ao fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Então, a luz só vai chegar para nós quando a gente tiver
vamos dizer assim, merecimento para receber essa luz. E isso é iluminar o nosso próprio coração. Então, iluminar o nosso próprio coração é obra nossa. E aí, assim, a gente vai conseguir receber a luz de Deus, né? E ascender de um planeta de regeneração que a gente está construindo para outras terras, terras entre aspas, não é? Para outras terras que podem significar outros planetas ou outras regiões, outros ambientes na eternidade, no universo, não é? Porque existem muitas moradas na casa do Pai. Esse planeta não é o único universo em que espíritos podem habitar, não é? Então, na medida em que nós evoluímos enquanto planeta, evoluímos enquanto coletividade, a gente está evoluindo também enquanto individualidade. E é natural que numa classe de alunos, alguns alunos se destaquem um pouquinho mais que outros, né? Alguns vão repetir de ano, e alguns vão passar de ano com 10, né? Então, alguns de nós vamos evoluir junto com a coletividade, mas vamos nos destacar. E vamos ser convidados a habitar outros planetas, outras terras. E alguns de nós seremos convidados a habitar outras terras, porque já temos merecimento, já temos nível para isso, e ainda assim vamos endereçar pedido à espiritualidade maior para que continuemos aqui, porque temos compromissos com espíritos afins. Há espíritos aqui dos quais a gente se afiniza muito, dos quais a gente gosta muito, e a gente não gostaria de abandonar esses espíritos para seguir a nossa própria evolução. A gente gostaria da permissão especial temporária da espiritualidade para que pudéssemos continuar aqui mais um pouquinho nesse planeta de provas e expiações para tentar auxiliar irmãos nossos, muito caros ao nosso coração. Eu estou citando o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que fora convidado para ir habitar outros mundos em função do seu mérito e, no entanto, pediu uma permissão especial para continuar por aqui, para ajudar espíritos muito caros ao coração dele. Talvez eu, você, talvez alguns de nós aqui, ou todos nós aqui, sejamos esses irmãos, esses espíritos caros ao Dr. Bezerra de Menezes, que pediu para permanecer aqui, para nos ajudar. É mole? Não é mole, né? Ok, vamos continuar. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. O plano superior não está buscando candidatos que estão buscando um paraíso. A porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram pelo trabalho incessante. Essa porta divina não vai se abrir se a gente não se divinizar através do trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta, a Terra, a que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Gente, eu estou empolgado aqui, hein? Na última palestra, a Thelma disse que eu não precisava me preocupar tanto com o horário. É claro que eu não posso ficar aqui fazendo palestra de 3 horas, mas um pouquinho mais que 1 hora acho que dá, né? Thelma, diz para mim que sim. Thelma. Seu Alfredo. Alguém aí me ouvindo ou eu estou falando sozinho? É ele que manda aqui. Tá bom, posso mandar brasa, né? Tá bom. Ok, obrigado. Mas não vou ficar aqui a manhã inteira, não. É mais um pouquinho só. Bom, enfim, seguindo. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Não use o nome de Jesus em vão. Não pede que Jesus venha nos agraciar com coisas que a gente acha que precisa. Ele não atingiu a culminância da ressurreição. Jesus não chegou aonde chegou sem subir ao Calvário. E as suas lições referem-se à fé que transporta a montanha. Então, é preciso ter muito juízo quando a gente pede alguma coisa para Jesus, ou quando a gente menciona o nome de Jesus. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes, antes de melhorar o nosso próprio mundo. Enquanto a gente não fizer desse planeta de provas e expiações um planeta de regeneração,
Não adianta a gente pedir para ir para mundos superiores, né? Porque não é assim que a banda toca. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à eternidade, à imortalidade do espírito, à justiça perfeita e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Gente, a gente gira, gira, gira e cai no mesmo lugar. São as nossas próprias obras que vão nos levar à evolução. Agora aqui, ó, ele parte efetivamente para falar um pouco mais a respeito de evolução do planeta, não é? Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Então, a evolução, gente, é inexorável. A gente vai de qualquer jeito, né? Alguns de nós não vão, e talvez nem estejam reencarnem aqui na Terra, vão embora para outros mundos mais adequados à sua teimosia. Todos os dias ruem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. Nos idos de 1600 e pouquinho, Isaac Newton formulou as equações que explicavam o movimento, a física newtoniana, que a gente estuda no ensino médio. A física newtoniana, ainda hoje, 2023, é de extrema importância para a humanidade, né? Ela explica a indústria aeronáutica, a indústria automobilística, a indústria de eletrodoméstico, toda a indústria, quase toda a indústria se beneficia das leis de Newton, das leis descobertas por Newton, das leis proferidas, né? Entendidas e descobertas por Newton. Entretanto, na medida em que a gente vai ficando um pouco mais esperto, que o nosso intelecto vai se desenvolvendo um pouco mais, quando a gente começa a olhar para fora do planeta, para distâncias intergalácticas, as leis de Newton começam a falhar. As equações de Newton começam a não funcionar direito em dimensões planetárias. E aí faz-se necessário uma formulação de uma nova física, de novas leis, para tentar explicar essas novas coisas que a gente não se dava conta, ou que a gente não buscava entender na época de Newton. Por volta de 1900, em 1913, se eu não me engano... bom, eu posso estar enganado. Por volta de 1900, surge uma pessoa chamada Einstein, que vai formular uma nova teoria, a teoria da relatividade. E essas equações do Einstein conseguem explicar esse novo universo que a gente está olhando. As leis de Newton não deixaram de valer, mas no universo mais abrangente, elas não funcionam. Ou seja, as leis de Newton não são universais. Elas são importantes para essa superfície, para esse planeta. Dentro desse planeta, elas funcionam muito bem. Quando a gente começa a olhar para o infinito gigante, precisam de outras leis, precisam de outras explicações. E aí vem Einstein com a sua relatividade. Quando a gente começa um pouquinho mais para frente a voltar os olhos para o infinito minúsculo, microscópio, para o infinito atômico, as leis do Einstein e muito menos as leis de Newton conseguem explicar esse infinito pequenininho. E aí surge um outro cientista, uma outra corrente, outras equações para explicar esse universo micro lá, nanométrico. Surge um moço chamado Peter Higgs. Esse cientista está vivo ainda, ele está hoje acho que com uns 93 anos de idade, não é? Está entre nós, está encarnado. Ele que desenvolveu o conceito do bóson de Higgs, que explica a matéria escura, que explica que o átomo não é indivisível,
que o átomo é formado ainda de muitas coisas, que a matéria que a gente conhece não representa nem 1/4, eu não estou seguro desse número, do que efetivamente existe de matéria, acho que é 1/10 da antimatéria, né? Então, existe muito mais coisa do que a gente consegue perceber até hoje com a física newtoniana, com a física de Einstein. Então, é uma revolução, é uma evolução da nossa ciência. Agora, vamos ler novamente esse trechinho aqui, ó. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem, desabam princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A física newtoniana data dos anos de 1600, século XVII. Até o século XX, início dos anos 1900, era a física que reinava absoluta, como inviolável. Durante séculos, século XVII, século XVIII, século XIX, e só no início do século XX, 1900, surge a teoria da relatividade. Então, demorou 3 séculos, um pouquinho mais, para que a física newtoniana fosse superada. E aí surgiu a relatividade. Agora, olha só uma coisa. Do início dos anos 1900 até 2013, foi quando o Higgs foi vencedor do Prêmio Nobel de Física, quando ele formula o bóson de Higgs, que ainda não estava provada. Era uma teoria, hoje já está provado, graças ao LHC, que é um acelerador de partículas gigante que tem na Europa, depois a gente fala disso. Essa complexidade foi explicada. Agora, olha só, do Newton para o Einstein, 3 séculos. Do Einstein para o Higgs, menos de 1 século. 1600, 1900, 2013. Então, gente, olha a velocidade, olha os sopros imensos da onda evolucionista que vem varrendo o nosso planeta. A gente está evoluindo e vai evoluir de qualquer jeito, quer a gente queira, quer não. É da lei. Essa evolução que eu estou citando é uma evolução intelectual. Mas, paralelamente a essa evolução intelectual, vem também a evolução moral. Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1957, eu posso estar enganado dessa data. 1800, perdão, 1800, século XIX. Jesus Cristo veio no início dos tempos, no século 0, no século I. 20 séculos, 18 séculos até Kardec, não é? 19, até Kardec vir com a nova revelação. Estamos falando de leis morais, não é? E aí vem a nossa evolução moral, não é? A gente está numa corrida moral em que pese que seja muito mais lento do que a gente gostaria, ok? Mas a gente está evoluindo, e está evoluindo de uma forma muito rápida. A evolução que a gente experimentou no século XX, de 1900 a 2000, 1999... Precisa do apartamento. Tá bom, é um microfone que abriu sem querer. É impressionante o que a gente já evoluiu nos 23 anos do ano 2000, talvez seja muito mais do que evoluímos desde 1900 até 1999. Então, gente, essa evolução é radical, é avassaladora. O processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo, olha aqui, isso aqui é uma outra questão que é muito presente. Em 1947, quando esse livro foi publicado, não tinha Covid. Covid é dos anos 2019. Covid-19, né? A pandemia é de 2020, quando a gente fechou tudo, né? No início, março, abril de 2020. Esse vírus foi, vamos dizer assim, detectado em 2019. Então, ó, o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturba os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Então, gente, apesar de todo esse desenvolvimento, a esmagadora maioria de nós é
tímido e invigilante, e somos perturbados por esse sofrimento coletivo. É muito fácil da gente entender o sofrimento coletivo recente à pandemia de Covid-19. Mas o sofrimento coletivo de desorganização mental, de doenças da mente, ele é um sofrimento coletivo que muitas vezes não está claro para nós leigos. Os médicos estão muito preocupados. A ciência está muito preocupada, a espiritualidade está muito preocupada com esse adoecimento mental que nós, seres desse planeta, estamos sofrendo, né? Bom, seguindo. Faz-se, pois, mister, acendamos o nosso coração novamente em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Transforma e eleva a nós próprios como vasos legítimos da sabedoria divina. Sejamos, pois, instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A gente não é errado a gente esperar uma graça, mas a gente tem que ser, antes de expectantes da graça, obreiros do bem, instrumentos, trabalhadores, buscadores de evolução. A graça, se vier e ela virá, é um plus, é uma ajuda extra, mas quem tem que construir o caminho somos nós. Sem que nos convertamos em luz no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre a sede do milagre pode viciar-vos, o que é o Eusébio que está dizendo para a gente, né? Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Então, não sejamos expectantes da graça, somente sejamos antes trabalhadores, instrumentos do bem. Vinculai-vos pela oração, olha o início da nossa palestra, vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com armazéns divinos que suprem a cada um de nós, segundo a justa necessidade. Então, a gente não precisa, a gente nem deve estar preocupado com o hoje. Olhai os lírios do campo, vede os pássaros do céu. Eles vivem como se não houvesse... Eles não esperam que eles vão morrer de fome. Deus provém. O alimento chega. De uma forma ou de outra, essa evolução se dá. Então, a gente não precisa apenas e tão somente estarmos preocupados com o nosso enriquecimento, com a nossa evolução monetária, em trabalhar igual uns loucos estacionados no segundo andar da casa mental, em função de uma evolução, de um enriquecimento material. Porque caixão não tem gaveta. Isso é outra história. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com a sobrevivência material e física, porque, afinal de contas, estamos encarnados e somos corpos de carne. A gente precisa de subsistência física, sim, e somos nós quem temos que prover a nossa própria subsistência e a subsistência das pessoas que dependem de nós. Mas a gente não pode estar enclausurado apenas, não é essa a função da nossa encarnação. Não é por isso que a gente veio para esse planeta, não é para enriquecer, a gente veio para evoluir. E esse planeta, o tempo que estivermos aqui, não representa mais que um instante dentro da eternidade. As situações que nos afligem na Terra, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade de Deus. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. Não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam do banquete divino.
antes de liquidar os compromissos humanos. Antes de reivindicar direito, vamos saldar as nossas dívidas. Vamos lavar a nossa roupa suja. Impossível é o título de anjos, sem serdes antes criaturas ponderadas. E, por fim, duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Ser feliz. Ser feliz está um pouco descontextualizado no final dessa frase. Ser feliz é a última coisa que o Eusébio diz para o André Luiz quando o Calderaro apresenta o André Luiz ao Eusébio, né, no final da preleção, né? Então, ele fala para o André seguir trabalhando, buscar a praia dele, e, por fim, ele diz para o André, ser feliz. Queridas, queridos, finalmente terminei essa interminável apresentação que eu tentei fazer o mais, vamos dizer assim, palatável possível, mais agradável possível, mas eu sei que não é mole ficar por 1h15, 1h30 ouvindo uma pessoa falar. Então, gente, não ouça mais. Pega esse livro No Mundo Maior, leia e aprenda por si. Tire as suas próprias conclusões. Monte uma palestra para um domingo desses, baseado em algum capítulo desse livro. É um bom desafio, não é, Alfredo? Ok, gente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu estou à disposição para a gente conversar um pouquinho. Se não, tenha um bom domingo.